Graça e paz, aqui é Marileide Góes com o devocional A Mão de Jesus está estendida para salvar, com a meditação na palavra que fica em Mateus capítulo 14, versículos do 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, enquanto ele despedia a multidão e subisse ao monte para orar. Com os discípulos a uma certa distância, sobreveio a eles uma tempestade no mar. E em meio à tempestade, o temor dominou o coração dos discípulos. Jesus veio até eles andando sobre o mar. No início, pensaram que fosse um fantasma. Pedro pediu para ir ao seu encontro sobre as águas. Jesus permitiu, mas como Pedro duvidou, começou a afundar. E desesperado clamou pelo socorro do Senhor, a qual estendeu a sua mão ao seu socorro. O que Jesus nos ensina neste milagre? Muitas vezes cremos no poder de Deus sobre as nossas vidas e temos várias provas deste poder e da intervenção do Senhor. Mas, apesar de todas essas provas, às vezes basta uma tempestade para nos assustarmos e esquecermos que Deus pode intervir ao nosso favor. Nossa fé, assim como a de Pedro, por vezes é frágil. Não é raro afundarmos em nossas dúvidas e medos. Muitas vezes somos como Pedro naquele momento. Enquanto estamos olhando para o Senhor, caminhamos na tempestade com a certeza que Ele está nos sustentando. Mas quando desviamos a nossa atenção para o tamanho do problema, afundamos. Há um ditado que diz que quando você chega ao fim de si mesmo, está no começo de Deus. Muitas vezes, quando os momentos difíceis surgem, temos nossos próprios planos sobre como lidar com os problemas. Temos o plano A, B, C, D e E. E depois de termos tentado todos os planos, nós nos encontramos naquele lugar em que dizemos: se Deus não vier em meu socorro, é o meu fim. Mesmo enfrentando dificuldades dentro do propósito de Deus, podemos ter as nossas possibilidades todas esgotadas. Mas ainda assim, devemos continuar a crer, pois a obediência nos faz alcançar a oportunidade de Deus mostrar a sua glória. Quando os discípulos estavam na tempestade no mar, a Bíblia diz que na alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Isso significa que os discípulos estiveram no mar por muitas horas antes de Jesus chegar. Por que Jesus esperou tanto? Não sabemos, mas talvez Jesus estivesse esperando que eles tivessem seus próprios recursos físicos esgotados, para que tivessem a oportunidade de aprender mais uma preciosa lição. Afinal, eles estavam dentro do propósito de Jesus para a vida deles. Muitas vezes Deus espera até que cheguemos ao final de nós mesmos.
Jesus foi até os discípulos no último momento, mas no tempo exato. E não somente isso, ele veio andando sobre a água, talvez para mostrar que justamente as coisas que os discípulos temiam, o vento e a água, eram somente os meios para ele alcançá-los. Os discípulos podem ter perdido Jesus de vista, mas Jesus nunca os perdeu de vista. Pedro, ao gritar, pensou que Jesus estava longe, mas a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Jesus estava mais perto de Pedro do que ele mesmo imaginava. Uma tempestade, quando vem sobre as nossas vidas, traz com ela ventos de medo, dor e frustração. Podemos tentar fugir da tempestade, nos escondendo e afundando em meio ao nosso medo, ou podemos decidir enfrentar com fé no poder de Deus. Se você tem enfrentado tempestades em sua vida, lembre-se que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Busque-o e creia nele de todo o coração. Somente o Senhor Deus o poderá livrar e ajudar a enfrentar as tormentas que surgirem. Não existe abismo mais profundo a qual a compaixão e misericórdia de Jesus não possa entrar. Não desista. Se o cansaço e abatimento vier devido ao esforço, descanse em Deus e depois prossiga com a certeza que depois que a tempestade passar, junto à luz da esperança, surgirá o renovo de Deus. Não saia do propósito de Deus para a sua vida. Barco que não tem Jesus afunda. Posso orar com você? Senhor Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Senhor venha ao nosso encontro, ao nosso socorro, toda vez que uma tempestade vier sobre as nossas vidas, trazendo medo, dúvidas. Nos ajude e ainda que as nossas mãos soltem as suas, pedimos para que as suas jamais nos soltem, pois não existe lugar mais seguro e desejado, a qual é a sua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o teu dia venha ser abençoado, cheio da presença de Deus. Deus abençoe e um forte abraço.